Muito boa tarde a todos os ouvintes, todos os crentes, que todos hoje sejam bem-vindos. Hoje vou falar sobre a retirada do Espírito Santo da Terra. Querido Deus e nosso Pai que está nos altos céus, venha abençoar esta hora. Tudo peço e agradeço no nome de Santo Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Boa tarde, mais uma vez. Hoje o tema sobre o arrependimento, sobre a retirada do Espírito Santo, é porque Deus, o Pai e o Filho, querem que tudo seja resolvido. Tudo começou no Jardim do Éden, há 6.000 anos atrás, quando Abel fez o primeiro altar. Gênesis, no capítulo 4, diz assim: E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu que ao cabo de dias Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, das suas gordas, e atentou o Senhor para a oferta de Abel, mas para a oferta de Caim não atentou. Dois tipos de adoradores. Abel ofereceu um novilho, um cordeiro, que representava Jesus. E Caim achou por bem pôr flores, hortaliça. E Deus não se agradou. Deus tem um tipo de altar. O altar de Deus é com Jesus. É para adorar a Jesus. E o altar de Caim é para adorar o diabo. É conforme o mundo faz. Muitas pessoas julgam que estão a seguir a consciência, a sua própria consciência, e estão a seguir o altar, fazendo altares acesos, ligados a Satanás. Se nós fôssemos agora descrever o que é um altar, para que serviu um altar, nós podíamos ler alguns textos só para compreender o primeiro altar como era. Gênesis 8:20. Como é que foi? Diz que edificou Noé um altar ao Senhor. Êxodo, Gênesis 8:20. E edificou Noé um altar ao Senhor. Portanto, edificava um altar ao Senhor e tomava de todo animal limpo e de toda ave limpa e oferecia holocausto sobre o altar. Portanto, o holocausto era onde se colocavam animais limpos, como o cordeiro, aves como a pomba e a rola. Eu queria dizer que o Espírito Santo é retirado do altar quando o altar é feito em nome de outro Senhor. Quando se retira o Cordeiro de Deus do altar, o Espírito Santo também se retira. Por isso que Abraão edificou um altar. E tinha êxito. Foi um dos que teve mais êxito em construção de altares. Esperem aí que vou buscar ali uma peça de trabalho. Uma ferramenta muito precisa, nesta altura do ano, onde se pode molhar o dedo. Vou colocá-la aqui. Espero que ela não caia. Vinte e 22:9 de Gênesis. E vieram ao lugar que Deus lhes tinha designado,
ou que Deus lhe dissera, e ficou ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaac, seu filho, e deitou-o sobre o altar, em cima da lenha. Estão a ver o sacrifício de Abraão? Abraão edificou um altar, pôs a lenha e ia colocar o filho. E este era o tipo de altar. Abraão teve êxito. Abraão foi justificado pela fé. E este mundo não é justificado pela fé porque faz outros altares. Faz altares. Muitos altares. Por isso o Espírito Santo está-se a retirar da terra. Com pena minha, com pena de Deus. Já em Gênesis dizia assim, em Gênesis 6. Gênesis 6 diz: Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém os seus dias serão 120 anos. O Espírito Santo se retirou no tempo de Noé. E sabe o que aconteceu? O mundo virou ao avesso. E Ellen White diz que no fim, no tempo do fim, que é agora, que vai ficar pior que o tempo de Noé. Quando o Espírito Santo se retirar da terra, vocês não imaginam o que irá acontecer. Há um versículo na Bíblia que poucos conhecem, mas que é uma profecia. Quando o altar é feito em nome do homem, mesmo que seja a igreja verdadeira, vocês vão ver o que é que acontece. Isso já aconteceu em Israel. Está em Salmo 74, versículo 7. Salmo 74, versículo 7, diz assim: Lançaram fogo ao teu santuário, profanaram, derribaram até ao chão a morada do teu nome. Isto já aconteceu, não aconteceu? Aconteceu no tempo da Babilónia, no tempo de Sadraque, Mesaque, de Daniel, de Babilónia, e aconteceu em Jerusalém, no tempo de Jesus, no tempo dos apóstolos. Jesus já tinha ido para o céu. No tempo dos apóstolos, no ano 70, o altar, o santuário, a cidade de Jerusalém foi toda destruída pelo fogo. Reparem, lançaram fogo ao teu santuário, profanaram-no, derribaram-no até ao chão a morada do teu nome. Portanto, o santuário que representava Deus, aonde Deus podia ali estar, ele disse: e me farão um santuário, em Êxodo 25:8, e me farão um santuário para eu habitar no meio deles, em Êxodo 25:8, e agora, aqui Deus diz que isso podia acontecer, derribar o santuário. E não foi Deus que derribou, mas foi com consentimento de Deus. No ano 70, o ano 70, que é o ano de Jerusalém, da destruição de Jerusalém, Jerusalém foi para o chão. E não só Jerusalém, mas aqui significa que era a retirada de Deus. Que foi Deus que saiu de lá. O Espírito Santo saiu e eles ficaram sem proteção. E quando se fica sem proteção, o que é que acontece? O santuário é derribado. Sabem o que é que vai nos acontecer aos nossos santuários? Sabem o que é que vai acontecer às nossas igrejas? Sabem o que é que vai acontecer quando sair o decreto dominical? Vai acontecer Salmos 74, versículo 7. Quando o decreto dominical for promulgado e os verdadeiros adventistas teimarem a ir para dentro da igreja, não vão ter tempo, porque vão ser incendiados, vão ser derribados. Lançaram fogo ao teu santuário, profanaram, derribando até ao chão a morada do teu
nome. O nome é o caráter, é a pessoa. É a personalidade, é a pessoa de Deus, é a representante. Que é o Espírito Santo que se retira. E porquê é que se retira o Espírito Santo? Com o consentimento de Deus, a desordem vai ser tão grande que o Espírito Santo se vai retirar não só da cabeça das pessoas, dos ímpios, mas também das pessoas, dos gentios lá fora. E vão começar a planear em destruir primeiro as igrejas, como sinal. Jerusalém foi um sinal. Quando virdes a abominação da desolação que falou Daniel, quem está no lugar, que está no lugar santo, quando for profanado, quem lê entenda. Quando os santuários da igreja forem destruídos, desculpem, o santuário vai ser destruído. Nós temos uma igreja, nós temos 2 igrejas. Aqui em Portugal devemos ter para umas 70 ou 80 igrejas e alguns lugares onde se faz a adoração, e esses lugares serão destruídos. E já começou, se calhar, em algumas partes do país, do mundo, do estrangeiro, no Brasil, na América, na China, no Paquistão, no Zaquistão, na África. Em muitos lugares, se calhar, já começou. Quando o Espírito Santo se retira, a destruição. Então Deus pede o quê? Pede para que nós possamos fazer o que Ele mandou. Primeiro, fazer oração. Depois, arrepender-se de joelhos. Terceiro, com um pequeno guia de estudo, uma concordância bíblica, ou uma agenda, ou um folheto, ou um livro, ou com a Bíblia, ou com alguém que saiba conhecer a Bíblia, onde estão os textos bíblicos, e peguem numa pequena concordância bíblica, como eu, e vão ler o sábado. Eu vou ler os textos do sábado, por exemplo. E começa o arrependimento. Um tema leva a outro arrependimento. E depois começam a fazer decisões. Tomar decisões. O que nos está a acontecer é isso. Com licença. Porquê é que as pessoas não tomam decisões ao lado da lei de Deus? Porque não estão consultando o próprio Deus. Quando uma pessoa tira um curso, vai para a escola, tira um curso, depois ao fim de alguns anos, precisa de ir para alguns outros cursos, reciclar, não é bem reciclar. Há um termo técnico que é do que já aprendeu, é básico. Tem que aprender mais acerca do assunto. Tem que aprender mais acerca daquele assunto. Tem que fazer outra abordagem. A técnica pode ser melhorada. Com o estudo da Bíblia é a mesma coisa. Quando a gente aprende e acredita, e acredita que está na Bíblia, ele sabe. Mas chega a uma certa altura que começa a esquecer e a trocar até algumas coisas. Até começam a dizer, como alguns hoje já ouvi, aonde é que se guarda o sábado? No céu. É um assunto difícil de explicar para ele. Para mim é fácil entender, mas para depois explicar pela Bíblia vai ser complicado. O que está a acontecer é que as pessoas estão a querer fazer perguntas aéreas, como eu costumo dizer, perguntas sem nexo, a perguntar coisas que não vão dar resposta cabal às necessidades do arrependimento. Se Deus precisa de homens e mulheres salvos, tem que os levar ao arrependimento. Este folheto foi feito por uma igreja, não sei que igreja foi, e que linda apresentação. Vejam só, o melhor amigo apresenta o melhor amigo, sozinho em casa,
Não. Sozinho ou mal acompanhado. Logo um tema extraordinário. Ou às vezes um folheto é necessário. Quando não se tem um folheto, já o guardo para aí há 10 anos. E posso-vos dizer depois, isto é daqui de Portugal. É daqui da minha ilhada. Não vou dizer qual é a igreja, não vale a pena. Depois, vocês lerem um folheto, têm que ler livros, têm que se esfolhar o tremensário, têm que ir à igreja frequentemente, têm que saber qual é a alimentação que têm que fazer. O arrependimento não é no batismo. O batismo não faz nada. O batismo apenas é o início. O início de uma carreira. É a mesma coisa que eu me inscrever numa escola e dizer assim que estou inscrito nesta escola, faço parte desta escola e agora dei uma formação para eu ser engenheiro, doutor, arquiteto, professor, piloto da aeronáutica, professor de ginástica. Então, a gente quando vai para uma universidade estudar, fica lá registado, é caloiro, recebe, faz a praxe e diz aquilo, tu faz aquilo tudo, mas não sabe nada, né? Ele ainda não está formado. Quando o aluno vai para a escola de Cristo, é batizado e entra na igreja Adventista do Sétimo Dia, e ele às vezes sabe o que é? Sabe? Olha, Deus me livre, pouco ou nada. E eu digo por mim, eu entrei na igreja e eu sabia o básico. Depois tive que estudar como é que devia fazer trabalho, como é que devia trabalhar, como é que devia pensar, o que é que devia fazer, o que é que devia fazer com o dinheiro, com os dízimos, com as ofertas, o que é que devia fazer com a comida, o que é que eu devo fazer. Até que chega uma certa altura, nós já estamos em 2021, já está a terminar o século, quase, já estamos a um quarto do século. Ainda há pouco começou o século. Na primeira vintena do século, já os problemas que nós temos dentro do mundo adventista, dentro do mundo religioso, dentro do mundo católico, dentro do mundo muçulmano. O mundo mudou-se em 20 anos. Eu até diria a partir de 2011, ou até de 2001 para cá, porque entrou a queda das Torres Gêmeas. E as pessoas deviam estudar mais a partir da altura da Terra, da queda das Torres Gêmeas. Quando agora não me esqueço os nomes. Quando os aviões das Torres Gêmeas foram chocar e destruíram aquelas Torres Gêmeas, o mundo ficou abalado. Nunca foi o mesmo. Nunca foi o mesmo. Começou-se a destinar e atribuir culpas ali e acolá. Cuidado com as cartas. Podia ter... e tinha. Havia cartas que eram contaminadas, que eram abertas por laboratórios, porque elas podiam conter vírus e micróbios e matéria perigosa, explosiva. E há outro factor que, a partir dali, foi tomado, deliberado, que todas as pessoas eram perigosas. Podia-se, há um decreto-lei lá nos Estados Unidos da América, que as pessoas ficaram como fossem controladas. Ninguém ficou mais como era antes. E a partir daí começou-se a copiar o modelo americano. Até que agora nós viemos até esta época da pandemia, que atribuiu a cada pessoa a responsabilidade de salvar o planeta, de tal maneira que ela própria tem que se injetar com uma vacina para salvar o planeta. Teoricamente, porque na técnica nunca ouvi falar isto em lado nenhum, nas escolas, nem na universidade, nem nas igrejas, nem por onde eu passei, nem por onde eu estudei, nem porque eu sei que disseram isso, fazem isso. E é um facto que o mundo está podre, não é? O mundo está podre, o mundo está doente, o mundo está corroído, o mundo não tem salvação nenhuma. Vamos ler o que é que diz o apóstolo Paulo acerca deste tema. Romanos 8.
Porque sabemos, no capítulo 8, versículo 22 diz, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Então isto não é novidade. O apóstolo Paulo disse que a terra estava doente. E não só ela, mas nós também, todos, que temos as primícias do Espírito Santo, também gememos, também estamos doentes. Em nós mesmos esperamos a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Vejam só aqui a decisão de Deus de tomar conta de nós, de nos salvar, de salvar o ser humano. Ele não vai salvar o planeta, vai salvar o ser humano. Ele vai destruir o planeta e vai fazer uma nova terra e um novo céu. Porque esperamos. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como eu espera. Helena White diz que nós vamos ser acusados de esperar Jesus, de ter uma esperança. Vamos ser acusados que Jesus não veio. Vamos ser acusados onde está a vossa esperança. Porquê que vocês não decidem salvar o planeta se Jesus não vem? E vai ser uma acusação que Helena White, em várias linhas, agora vários fragmentos, em várias cartas, em vários livros, em vários documentos, que eu não tenho aqui, mas eu sei que ela escreveu, que nos vão acusar que Jesus não vem. Isso é tudo invenção nossa. Isso é tudo uma crendice. Isso é tudo uma imposturice. Isso não passa de balões. Balões de ar. Quer dizer, é uma coisa que não existe. Então o que é que nós esperamos? A redenção, a nova terra, um novo céu, onde habita a justiça, onde não existe mais esta pandemia, nem outra, nem nada, nem guerras, nem fomes, nem pestes, nem incêndios, nem cataclismos, nem inundações, nem fortes, nem furacões, nem terremotos. Nós esperamos uma nova terra. Aonde é que está isso escrito? Toda a Bíblia, são mais de 1200 textos bíblicos. Mais uma vez, eu procuro saber se vocês têm um livro para ler, para eu procurar textos. Procurem os textos. Eu posso dar alguns. São João 14, 1 a 3. Mas esse talvez seja muito fácil, todos já o sabem. Há outros. Há tanto texto para estudar que as pessoas necessitam de cada dia buscar cada vez mais. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu será retirado. Vocês não estão a ver, porque não há conversão. Quando não há conversão, quando não há arrependimento, não veem as coisas como elas são. Mas os seus sentidos foram endurecidos porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual por Cristo foi abolido. Esse véu. Qual era o véu? Era o véu do lugar onde ele está. Até hoje, quando é lido Moisés, o véu era posto sobre o coração deles. Eles não entendiam. Eles não entendiam. Os judeus, não entendiam. Estavam a ler as palavras que Jesus viria à terra para nascer, para ir à cruz, e não entendiam. E até hoje está posto um véu. Então, para o mundo ocidental, para o mundo oriental também, para o mundo todo, também está um véu. Mas todos nós, com cara descoberta e refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Quando o Espírito Santo mostra certas verdades que aos outros não mostra, porque eles têm um véu que encobre. Isto é uma matéria muito peculiar, muito pouco estudada, porque eles não estudam. Vocês têm os vossos pastores, que os vossos pastores vos ensinem isto. E aqui está um texto que diz que homens se transformarão em demónios. Está no capítulo 4.
Eu li no capítulo 3, aliás, eu li no capítulo 3, agora vou ler no capítulo 4. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos. Homens se transformarão em demónios. No capítulo 4, versículo 4. Porquê? Para que lhes não respondesse à luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O mesmo véu. O israelita não via, o judeu não via, os apóstolos também não viam. Só depois, quando eles se tornaram discípulos, quando eles se tornaram apóstolos, aliás, os discípulos não viam. Só quando eles se tornaram apóstolos. Discípulo é aquele que está a aprender. Apóstolo é aquele que ensina. Quando o discípulo estava a aprender, não aprendia. E ele estava tapado. Mas quando o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos, eles se tornaram apóstolos. Agora já podiam falar, já podiam ensinar, já podiam curar, já podiam transformar. E podiam transformar? Não, eles eram transformados. A transformação era o Espírito Santo que a fazia. Eu tenho aqui uma matéria muito peculiar, muito extraordinária, sobre como estamos. Primeiro, devemos comparecer perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Todos vamos comparecer perante um tribunal celestial. Nós não vamos saber quando é nem como é. Sabemos que é lá. É pela fé que entendemos isso. Não é pela experiência. Ninguém vai ter essa experiência. Vai ser julgado. Já começou pela casa de Deus. O julgamento já começou pela casa de Deus. E pudera que chegasse mesmo agora hoje, ao fim, e dissesse assim, pronto, este senhor, este irmão, este senhor, esta senhora, estes irmãos, foram justificados pela fé. O Espírito Santo não se retira deles. O Espírito Santo fica com eles. E em 2004 está aqui escrito, foi o ano da renovação. Em 2005 foi o ano da consagração. E já está a passar 15 anos. 2020 já passou 16 anos. Então, já passamos para a renovação, já passamos pela consagração. O que é que falta? Falta o arrependimento que está aqui, a renovação, a consagração, já está dentro disto. Mas já passou tantos anos. Está aqui o texto, a frase, que a juventude, a verdadeira, deixa eu ver se eu consigo entender o que escrevi. A verdadeira dignidade humana, só o Senhor Jesus Cristo dá ao homem. A verdadeira dignidade humana, de pureza, de santidade, de ser homem, de ser santo, só Deus, só Jesus Cristo dá ao homem. Isto é uma frase que eu não sei se é de Ellen White, foi se alguma pessoa que citou. Sei quando eu escrevo, é porque não, realmente alguém falou a verdade. Oh, meus amigos, muito pouco tempo temos para aprender. Outro texto sobre o arrependimento. Porque a tristeza, segundo Deus, opera o arrependimento. A tristeza de Deus. Você está triste. Então é o arrependimento. Perdoa-me, Senhor. Perdoa-me. Diga-me. Perdoa-me. Deus perdoa. E então o texto continua. Para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo é opera a morte. Portanto, a tristeza de Deus, a tristeza do homem e a tristeza do mundo. Deus está triste com a maldade do homem. Diz que vai retirar o seu Espírito Santo. O homem tem as tristezas segundo Deus, que Deus dá para ele se arrepender. E ele se arrepende, está salvo. Mas a tristeza segundo o mundo não se salva. Está triste porque vai perder a idade, vai perder a juventude, vai perder a vida dele, vai gastar-se a vida dele aqui e não tem nada. Este mundo está a gasto. Este mundo não tem solução, está roto. Por mais remédios que se ponham, não há solução nenhuma. Isto é como Jesus disse, pode-se pôr um remendo num vestido velho, um vestido velho. Eu nem um remendo ponho num fato novo. E Jesus disse, nem num vestido velho se põe um remendo.
Eu quando quero um fato, eu mando fazer um fato, ou compro um fato, ou dou-me um fato, ou arranjo um fato. Não ando a remendar os fatos. Deus faz a mesma coisa. Deus diz a mesma coisa. Deus quer fazer a mesma coisa. Deus quer fazer um novo céu e uma nova terra. Não quer remendar esta terra. Também quando disse, tem um odre velho. Um odre é uma pipa. Tem um odre velho. Uma pipa. Eu relaciono com uma pipa, porque um odre era de madeira, também era um entalho. Um odre velho, podre, não se remenda, não se põe lá, nem se põe lá buracos, não se tapa buracos com pano, nem com papel, nem com nada, nem com madeira. Não adianta. O bolor é tanto que o vinho vai estragar o vinho e vai estragar tudo que se lá põe. Um outro velho, está velho, bota-se fora, compra-se um outro novo, manda-se fazer um outro novo, uma pipa nova. Significado é uma parábola que o mundo está podre. Não vai se mandar pôr mais remendos neste mundo, porque este mundo está a ficar azedo. Cheira mal. Está aí epidemiológico. E não adianta nada. Não adianta nada. É como pôr. É como pôr um bocadinho de água. Querem curar. Diz a Bíblia. Curaram a filha do meu povo e puseram lá um penso. O Senhor está aqui um penso. Na ferida, mas tirar eu penso, vocês não veem a cura, vêem lá um buraco. Curaram a minha filha de balde, disse Deus. De balde quer dizer em vão. Não adianta nada pôr lá remendos, não adianta pôr lá supositórios, nem gotas de nada. O mundo está doente, a geração está doente, só Deus é que está triste. E quer salvar o planeta. Como? Fazendo um novo céu e uma nova terra. Eu vou terminar lendo o texto de Apocalipse 22. Para terminar, em apoteose, como diz o outro, no capítulo 21, pode ser o capítulo 21? Vamos lá. Capítulo 21 do Apocalipse. Posso terminar com este capítulo? Vamos lá. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que desce do céu, ou que descia do céu, adereçada ou enfeitada como uma esposa, como uma noiva para o seu marido, toda enfeitada, toda ataviada, quer dizer, toda em grande festa. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus, cá está o santuário de Deus, o altar de Deus, o lugar de Deus. Deus vai morar com o seu povo. E diz: eis aqui o tabernáculo de Deus. Singular, se farão um santuário. E ele fez um santuário com as suas próprias mãos. Eis aqui o tabernáculo de Deus, com os homens que ele salvou. Pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Para que Deus vai estar connosco? Para falar contigo, para falar comigo, para explicar estas coisas. Porque é que Ele salvou o planeta? Assim, desta maneira. Ele salvou o planeta. Quando Ele salvou o planeta, foi no santuário celestial. Foi ao Pai e disse: meu Pai, eu salvei o planeta, está aqui. E eu salvei-o. Eu salvei primeiro o homem. E Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. E não haverá mais sofrimento, não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais clamor, não haverá mais dor, não haverá mais doença, não haverá mais hospitais, não haverá mais epidemias, não haverá mais vacinas, não haverá tudo isso. Não haverá mais nada. Isso não é preciso. Isso lá não é preciso, não existe. Porquê? Porque Deus tem salvação. Tem salvação. Porque já as primeiras coisas são passadas. Não quer dizer que a gente vai prová-las. É até
Não quero. Eu não as quero. Ninguém quer morrer, ninguém quer passar pela morte, ninguém quer passar pelo sofrimento, ninguém quer chorar, ninguém quer. Vocês querem? Eu não. Eu decidi não querer fazer parte da morte. Eu quero fazer parte da vida. E a vida é eterna. E quando a vida é eterna, está confiada a Deus. O Apocalipse diz que este Deus não está longe. Não. Ele está comigo. Ele está contigo. Ele está com todos os irmãos e irmãs à volta do mundo. O que é que disse Jesus? Em Mateus capítulo 28. Quantas páginas? Não. São páginas. 28. É-me dado todo poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as coisas, todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Outro versículo sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é divino e Ele enviou o Espírito Santo, o Consolador, para estar connosco todos os dias, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Até que Jesus venha, o Espírito Santo estará connosco, mas para aqueles, os ímpios, não vai estar, porque o Espírito Santo se vai retirar deles. Isto é estudado, isto é planeado por Deus, como foi no tempo de Noé, como foi no tempo de Babilónia, como foi no tempo de Noé, como foi no tempo de Jesus, como foi no tempo dos apóstolos. Os apóstolos recebiam o Espírito Santo, os dos outros eram retirados. E durante a Idade Média, o Espírito Santo foi retirado, diz que teve retirado durante 1260 anos. 1260 anos. Durante uma época enorme, o Espírito Santo não esteve cá. Havia pouco, havia um resto, mas a maioria das pessoas estavam em trevas. Era a Idade Média. Era a Idade Média. E foi a Inquisição que matou milhares de cristãos porque começaram a descobrir que eles tinham o Espírito Santo porque liam a Bíblia. E então queriam retirar o Espírito Santo como? Tirando a Bíblia. Quando se tira a Bíblia, as pessoas ficam sem saber quem é Deus, como é Deus, o que é que Ele ensina, e o Espírito Santo se retira das pessoas. Por isso a Inquisição, ou a Idade Média, foi a coisa pior da história que se pode contar na história universal da história deste mundo. São milhões de pessoas que morreram, que se sacrificaram, que foram mutiladas, que foram incendiadas, que foram desconfiguradas, que foram presas, que foram tudo, assassinadas, tudo. Tantas coisas que aconteceram. Mas ninguém fala nisso. Hoje em dia quase que ninguém fala. A reforma, não, os Martinho Lutero. Isso está tudo no passado. Isso já não faz parte da história. Isso é tudo, olha, isso é tudo uma coisa que nem era bem aquilo. As pessoas eram ignorantes. Havia muita pessoa analfabeta. As pessoas não sabiam ler. Havia pessoas que não sabiam ler, é verdade. A maioria das pessoas não sabia ler, as pessoas realmente não sabiam, mas Deus teve sempre um remanescente, teve sempre a trabalhar para que as trevas terminassem. E entrou a reforma, porque Martinho Lutero e outros mais, tantos como João Husso, Calvino, Wesley e também Miller disse, a frase de Miller que eu aprendi esta semana: e vou estudar as Escrituras para que o nosso povo se arrependa. O Guilherme Miller foi estudar as Escrituras para que o povo americano se salvasse. Ele disse para que se arrependa. Olha que isto foi bem pensado. E ele já estava a ser adventista do sétimo dia e não tinha nem sequer o nome, nem sabia do santuário, não sabia das profecias de Daniel, nem nada. Ele juntou-se com Deus. E Deus planeou com ele. Quando o homem se junta com Deus,
Oh, meu amigo, o mundo avança e pula. Pronto, leiam livros da Bíblia, leiam os Evangelhos e leiam Marcos 16:16. O que é que diz Marcos 16:16? Aquele que crer e for batizado será salvo. É o que diz Marcos. Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não quer crer será condenado. Portanto, no versículo 15 diz: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. O Evangelho eterno. Não é o Evangelho dos pregadores. É o Evangelho da Bíblia. Pronto. Que Deus vos abençoe. Tenho mais um dia ou dois para terminar a obra que me foi dada, como pregador, como orador. Tive a conclusão de que é difícil ser um bom pregador, que não sou bom pregador. Não tiro mérito a ninguém. Que haja mais pregadores melhores do que eu. Continue a minha obra, porque eu vou-me retirar, vou passar um bocadinho mal, vou estar aí de férias, vou estar em quarentena. Não tenho doença nenhuma, mas vou ser obrigado a encerrar o meu YouTube, o meu canal. Não sei o que é que fiz, o que é que fizeram, não sei o que é que disseram, o que é que pensaram. Acham que eu estou a estragar alguma coisa. Pronto, está bem. Desde que não estraga a salvação de ninguém, salvei o mundo. Não salvei o mundo. Mandei as pessoas salvarem ao encontro de Deus. Pronto, até amanhã. Deus vos abençoe. E para a próxima, cá estou eu com mais novidades do meu estudo bíblico. Em nome de Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Deus vos abençoe.